Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Danilo e na aula de hoje vamos para mais um assunto de C#, tá legal? Com a tecnologia Webforms vamos falar sobre Sessions. Bom pessoal, Sessions é algo que é bem utilizado, tá legal? Quando você está fazendo a sua aplicação C# e você utiliza ela normalmente quando você quer fazer login de algum usuário ou alguma sessão, ou quando você quer passar dados de uma página para outra página, de uma seção do seu webpage para outra seção do seu webpage. Existem outras tecnologias que você pode utilizar também no C# para fazer isso, como as Sessions que eu estou falando para vocês, como ViewState e como Cookies, tá legal? Eu vou fazer 3 aulas para vocês. Essa aula de hoje vamos falar sobre Sessions, depois eu vou falar para vocês sobre ViewState e depois eu vou falar para vocês sobre Cookies, mostrando a diferença entre esses 3 elementos que você precisa conhecer para desenvolver a sua aplicação web, tá legal? Perfeito, então na aula de hoje, falando sobre Sessions, vamos lá, bora começar a aula. O que é o Session? Basicamente, quando você está construindo uma aplicação, você faz várias páginas do seu website. Por exemplo, a sua homepage, tá legal? E você cria aqui uma outra página, perfeito, que você chama ela para ser, por exemplo, a sua página de sobre, ok? Então, página de sobre que você criou aqui, que dá ligação da sua homepage para a sua página de sobre. Aqui você pode ter uma outra página chamada Downloads. Download. Ou seja, uma outra página. Aqui você pode ter uma outra ligação com uma página de venda, por exemplo. Então o que você tem aqui? O seu homepage, aqui você tem uma página de downloads, aqui você tem uma página de sobre, aqui você tem uma página de vendas. Tá legal? Beleza. Quando você tem todos esses dados aqui, você está formando o seu sistema. Quando o seu cliente ele acessa a sua homepage, basicamente ele precisa ver as informações que você traz do seu servidor para o browser do seu cliente, lá na tela do computador do seu cliente. Tá legal? Então o seu servidor aqui, ó, ele vai processar esses dados e vai mandar para o seu cliente. Muito bem. Fazendo isso, o seu cliente entrou e, por exemplo, ele digitou o nome e a senha dele, ou o nome, o e-mail dele, alguma coisa para ele identificar a seção dele no seu site. Então, vamos supor que a gente tivesse um combo aqui assim, um combo não, um quadradinho, ou uma seção, um pedaço de código aqui, onde ele tivesse que digitar o nome e o e-mail dele. Então, esse cliente digita o nome e o e-mail dele nesse pedaço, e aí você precisa trafegar o nome e o e-mail dele entre as outras seções do site, mostrando para esse usuário que ele está com um sistema personalizado para ele. Tá legal? Então imagina a seguinte forma, eu, Danilo, entrei num website, digitei o meu nome e o meu e-mail, e aí quando eu entro na página de sobre, a minha página de sobre não está algo bem simples assim. O que a minha empresa faz? A minha empresa, ela evolui as pessoas. Então, o que eu poderia fazer? Olá, Danilo, a minha empresa tem a melhor solução para você. Essa minha solução vai resolver o seu problema da seguinte forma. Ou seja, eu fiz algo personalizado no meu sobre através de um dado que o meu cliente digitou. Porém, quando ele digita esse dado somente nessa página, eu preciso mandar essa requisição do que ele digitou para o meu servidor, para que o meu servidor consiga processar o que ele enviou e eu possa mandar isso para outras páginas, ok? Beleza. Você tem uma forma de mandar, como eu já mostrei para vocês há uns tempos atrás, em umas aulas atrás, falando sobre HTTP. Se você mandar esses dados por query string, basicamente você vai ficar mandando aqui na URL, o ponto de interrogação, os parâmetros de um lugar para o outro. Então você está nessa página, você manda o parâmetro para cá, manda parâmetro para cá, manda parâmetro para cá. Porém, se você não quer ficar trafegando os parâmetros entre a URL, você tem como utilizar então o Session. Então o que é o Session basicamente? Você consegue mandar um dado do seu cliente para o seu servidor e fazer com que o seu servidor armazene
na memória local dele um espacinho onde vai guardar aqui, por exemplo, o nome e o e-mail que a pessoa digitou aqui na tela. Tá legal? Quando eu fiz isso, eu guardei no meu servidor. Então, se eu chamar a minha homepage novamente, o meu servidor ele consegue me entregar através do session um dado que o meu cliente passou. Se eu entro aqui na página de sobre e eu venho no meu servidor, na hora que eu vou processar a minha página de sobre dentro do meu servidor, eu venho e resgato esse meu dado que está na minha session, eu tenho como devolver para minha página de sobre algo personalizado. Então eu vou lá, pego o nome e o e-mail da pessoa e falo, olha só, Danilo, eu tenho aqui uma solução que você precisa na minha página de sobre. Se a pessoa entra na página de downloads, Danilo, eu tenho esse e esse arquivo aqui que você pode utilizar. E uma vez que ele já digitou o e-mail dele, eu posso guardar esse e-mail em um banco de dados, ok? Guardei isso lá em um banco de dados. E depois que eu guardei isso no meu banco de dados, eu posso simplesmente ver através da session do nome que ele digitou, qual as informações principais que ele está utilizando, qual os downloads que ele já fez através desse vínculo que eu fiz entre o meu usuário que acabou de digitar e o dado que eu gravei no meu banco de dados. Então eu posso fazer várias iterações com o meu servidor em um espaço de memória volátil no meu servidor, onde eu posso interagir com todas essas páginas e todas as seções do meu website. Perfeito. Tá, mas o que o Session tem de diferente de um banco de dados, por exemplo? Eu poderia, ao invés de guardar num Session, guardar isso diretamente no banco de dados. Por que eu guardaria num Session? Qual é a diferença? O Session, como eu falei, ele guarda na memória volátil do computador. Se esse computador for reiniciado, se esse computador ele entrar em modo sleep, se esse computador de alguma forma reiniciar, essa memória que eu desci em Session, ela é apagada, porque ela é volátil, eu não gravei fisicamente nesse computador. E todo Session, ele tem um tempo de time out, ok? Ele tem o tempo de timeout, o tempo de expiração. Então, quando você faz um Session, você simplesmente determina no seu servidor diretamente quanto tempo, quantos minutos esse Session vai ficar alive. Ou seja, quantos minutos esse Session vai ficar ativo. Perfeito. Um exemplo básico de como que você pode identificar quando você está utilizando um Session entrando em algum website. Se você entrar no Facebook, digitar lá o seu usuário e a sua senha, e aí lá embaixo tem aquele botãozinho lá, lembre-se de mim. Se você não clicar naquele botãozinho lembre-se de mim, e você somente digitar o seu usuário e sua senha, quando você clicar em entrar, você vai conseguir navegar no site. Vai navegando, navegando, navegando. Você vai ver que determinado tempo a sua sessão vai expirar. E quando a sua sessão expirar, você desloga. Quando isso acontece, você pode, o programador que fez aquele site pode estar utilizando técnicas de Session. Qual é o problema de utilizar Session? O problema de utilizar Session é que o armazenamento dos dados fica diretamente guardado no servidor. E qual é o problema disso para o empresário, para a pessoa que está criando a solução dele? Se o seu site tiver muito acesso, vai ser criado vários espacinhos com várias sessions diretamente na memória desse servidor, fazendo com que esse servidor estoure e dê um despejo de memória, ou seja, ele saia fora do ar pela quantidade de espaços de memória que você deixou armazenar através da session no seu computador. Por isso que quando você tem milhares de acessos como o Facebook, normalmente eles utilizam uma técnica que é os cookies. Tá legal? Ou view state, no caso, se fosse feito em .NET. Dependendo do caso. Se fosse em uma página somente, utilizaria o view state. Vocês vão entender direitinho a diferença dos três um pouquinho mais pra frente. Tá legal? Mas olha só, o que é importante você saber hoje? Que session é uma variável que você põe no seu servidor de forma temporária. Ela tem ali uns minutos que ela vai ficar alive, ativa. Depois de alguns minutos ela vai se encerrar. E essa variável, ela fica no seu servidor. Então você consegue fazer um negócio que é de server para client. Você consegue pegar um dado que o seu usuário enviou,
armazenar ele no servidor e uma vez no servidor você consegue compartilhar isso para sessões diferentes. Ok? Então isso é o que você precisa ter na sua cabeça quando você lembrar de session. Pessoal, agora a gente vai lá para o computador para eu mostrar para vocês na prática como que você cria um session, como que você utiliza e como que você determina o timeout de um session. Vejo vocês então lá no computador. Bora lá, pessoal, de volta no computador, vamos para mais uma aula. Então, dando sequência aqui na quantidade de aulas que a gente tem, estou indo para a aula 51 aqui, falando sobre Webforms. Logo, logo a gente vai ter outros conteúdos também sobre MVC com C# e sobre outras tecnologias utilizando C# também. E se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de marcar a sua aula particular. Somente você clicando no botão PayPal ou PagSeguro, você vai conseguir imprimir o seu boleto ou fazer o pagamento pelo seu cartão de crédito, fazendo com que eu consiga evoluir o seu projeto e evoluir a você mesmo, para ali você conseguir aprender um pouco mais sobre tecnologia. Tá legal? Perfeito. Então, olhando aqui a minha aula de C#, eu vou falar para vocês hoje sobre session, tá legal? Como é que você define um session, por exemplo. A definição de um session é basicamente dessa forma aqui, ó. Você primeiro coloca o nome que você vai utilizar, que é o session mesmo. Depois você vai definir qual é a chave que você quer representar esse espaço na memória que você vai guardar lá no servidor. Ou seja, nesse caso, estou colocando aqui, ó, um espaço chamado e-mail e um outro espaço chamado nome. Ok? Então, estou guardando aqui o e-mail e o nome de alguém, de alguma pessoa que vai digitar alguma coisa. E aí, aqui dentro, eu vou guardar essas duas informações, ok? E aí, eu vou fazer da seguinte forma. Vou aqui no na minha página que eu estou trabalhando, que é essa default.aspx. E aí, nela, eu tenho algumas coisas aqui que a gente vai ver agora. Deixa eu mostrar aqui no Designer, para a gente enxergar como que ele está apresentando aqui. O C# está processando um pouquinho aqui, vamos ter que aguardar um pouquinho ele processar. Mas a informação está desse jeito aqui, ó. Então tem esse botão e tem esse botão. É esse botão que eu estou fazendo a ação. Então eu vou alterar os dados desse botão para colocar ele como se fosse e-mail, então entrar, alguma coisa do tipo, para que vocês possam me acompanhar nessa aula. Então é esse botão aqui que eu quero fazer a alteração. Vou clicar nele e aí vou ir em propriedades. Vai abrir as propriedades aqui para mim. E aí eu vou colocar o texto dele aqui, né? Como entrar. Pode ser entrar mesmo. Perfeito. E aí, nesse entrar, eu vou apagar esses outros dois dados aqui que eu não estou mais utilizando. Vou colocar aqui no meu toolbox. Deixa eu parar o meu debugger. E vou colocar no meu toolbox aqui dois text box. Deixa eu digitar aqui para ficar mais fácil para mim. Então, um text box e um outro text box. Legal, tem um aqui e vou duplicar isso daqui. Opa, perfeito. Um eu vou colocar como e-mail e outro eu vou colocar como nome. TXT e-mail. E agora eu vou colocar um label aqui para ficar mais tranquilo. Então, label. E aí, esse label eu vou identificar que é do e-mail. Então, venho aqui nas minhas propriedades também desse label. E vou alterar as propriedades desse label para colocar os dados do e-mail. Então, venho aqui e vou preencher como e-mail. Legal. Aí aqui eu tenho a outra caixa de texto onde eu quero colocar o nome, né? Então, vou simplesmente copiar e vou jogar esse daqui nessa posição e vou alterar aqui para nome. Tá legal? Estou alterando aqui tudo de forma visual para ficar muito mais fácil para vocês. Ó, nome. E aí aqui, nesse outro, eu coloco o nome também nesse elemento. Então, txt nome. Perfeito. Agora eu tenho duas coisas aqui que eu posso utilizar. E vou pegar esse botão e vou jogar aqui para o final também. Por quê? Porque vai ficar o e-mail e a senha da pessoa e vai dar o entrar. Na ação do entrar, eu vou preencher esses dados então com txt e-mail.text e vou preencher o daqui de baixo que é o nome com txt nome.text.
Muito bom, tem as duas informações aqui já preenchidas. Perfeito, agora eu vou rodar o meu código, né? Deixa ele rodar aqui para que a gente possa acompanhar o que vai acontecer. Então, compilando o código, abrindo aqui no meu Chrome. Show de bola! Então agora eu já tenho aqui a minha estrutura prontinha para mim, onde se eu digitar o meu e-mail e minha senha e clicar nesse botão, eu vou iniciar uma sessão. E aí, olha só que interessante, vou colocar aqui um e-mail, danilo.aparecido.santos@gmail.com e vou colocar aqui o meu nome. Feito isso, cliquei em entrar, olha que interessante. Agora eu já tenho um session para mim armazenado. Porém, eu não estou mostrando em lugar nenhum. Se eu clicar em página inicial, ele não está carregando em lugar nenhum, mas ele está no meu servidor. E toda vez que eu vou navegando no meu servidor, ele vai mantendo essa sessão ativa, essa sessão alive, tá legal? Agora eu vou vir aqui lá no meu servidor e vou falar que eu quero escrever na minha tela o e-mail da sessão e o nome da sessão. E vou arrancar esse outro dado aqui. Muito bom. Agora eu vou dar um reload. Vocês vão ver que está mostrando aqui o e-mail e o nome. Vamos fazer o seguinte, para ficar um pouquinho mais legível, eu vou dar um BR entre os dois. Então, aqui eu daria um response.write de um BR, só para eu pular uma linha entre uma informação e outra. Muito bom. Vou dar um reload aqui agora. Opa, não é esse, é esse aqui. Ó, agora eu tenho o e-mail e o nome. E eu posso navegar pelo meu site. Nota que agora já não estou mais aqui com esses dados. Eu estou navegando. Por quê? Porque esse dado aqui ele está armazenado no servidor. Se eu tivesse alterado diretamente no HTML, se eu entrasse em outra página, esse dado não iria aparecer. Ó, se eu entrar aqui em sobre, ele não está mostrando porque esse template aqui é outro e na aplicação do sobre eu não estou mostrando, estou mandando escrever o meu session. Mas se eu simplesmente viesse aqui na minha página de sobre, que é esse about, então vou vir aqui no sobre. Deixa eu pegar aqui e derrubar. Vou vir aqui no meu sobre, que é o about, e vou mexer no código dele para que ele possa também escrever o dado que está na seção. E olha só que interessante. Vou pegar o mesmo código que está aqui e vou colocar aqui. E aí vou rodar a minha aplicação. Vocês vão ver que agora eu estou mexendo em duas páginas diferentes e compartilhando a mesma informação por seção. Nesse caso, como eu derrubei a aplicação, o meu servidor reiniciou. Como o meu servidor reiniciou, eu perdi a minha sessão. Aquilo que eu expliquei para vocês no quadro. Ele guarda em uma memória volátil e é temporária ainda, porque à medida que você vai navegando no site, ele vai mantendo isso alive. A partir do momento que você ficou em um tempo em stand-by ou reiniciou o seu servidor, ele morre. Acabei de mostrar isso daqui para vocês agora. Então vou colocar aqui de novo o meu e-mail e o meu nome. Entrei aqui. Agora se eu navegar no sobre, olha lá, o e-mail e o nome está pegando. Se eu ir para a minha página principal, o e-mail e o nome está pegando. Eu não precisei passar isso por query string. Na maneira como vocês viram nas aulas anteriores, eu tinha que passar esse dado por query string. Ou seja, colocando aqui o ponto de interrogação e passando um dado. Se eu fizesse desse jeito aqui, eu estaria passando uma variável por query string. Só que nesse caso, eu estou navegando entre seções, tá vendo? Eu estou navegando entre várias páginas do site, entre as seções ou páginas do meu site, e o dado, ele está lá no servidor e eu consigo devolver aqui, tá legal? Então, somente devolvendo o dado do meu servidor para cá. Quando eu sei que eu estou mexendo no servidor e quando eu sei que eu estou mexendo no HTML, gente, no meu client, quando eu estou diretamente aqui no meu code behind, eu estou mexendo no meu servidor que devolve para o meu sistema, para o meu HTML, ASPX e que escreve na minha página, tá legal? Então, se eu estou mexendo aqui no meu HTML, eu estou mexendo no dado do meu client. Se eu estou mexendo aqui no meu code behind, eu estou mexendo no dado do meu servidor. Então, esse dado que está gravado aqui em session, ele está armazenado diretamente no meu servidor e eu, entre navegar, eu consigo, então, basicamente, manter essa minha sessão alive.
Agora olha só que interessante. Eu coloquei aqui a forma como eu vou deixar essa sessão por 1 minuto. Como que eu fiz essa configuração? Se vocês olharem aqui lá no meu webconfig, eu coloquei essa sessão com o session timeout de 1 minuto. É assim que você configura no seu webconfig a sessão da sua aplicação. Você quer colocar local, você faz desse jeito. Se você está mexendo no IIS, que você quer colocar o timeout do seu session para todas as aplicações que tem no seu IIS, ou seja, o seu servidor que está armazenado em um computador, seu servidor de internet que está internamente dentro de um servidor, você simplesmente mexe no arquivo de configuração do IIS. Caso contrário, você pode mexer no sistema de configuração do seu webconfig. O que é o IIS, Danilo? Um pouco mais para frente eu vou mostrar para vocês o que é o IIS, como que você instala, como que você configura esse servidor, essa sessão, esse servidor interno que fica na sua máquina, que é o servidor web de qualquer servidor Windows, tá legal? Perfeito, mas antes disso, como que você configura a sua aplicação? Você coloca o timeout que você quer. Por que você configura o timeout em uma aplicação C#, quando você está utilizando o Session State? Porque é o seguinte, minha gente, imagina que você tem 1 milhão de acesso e aí tem um monte de gente acessando o seu sistema. Se você colocar o seu session de 10, 20, meia hora, 2 horas, pode acontecer de a quantidade de pedaços de memória no seu sistema, no seu servidor, para que ele possa atender a quantidade de demanda que vem da internet, o seu servidor estoure a memória pela quantidade de sessões que você abriu no seu servidor. Por isso, você precisa configurar a sessão do seu timeout bem configurada para que você possa não vir a ter problemas aí no futuro de pagar muito mais pelo seu servidor porque está acabando a memória dele, porque você está configurando o Session State muito longo. Então coloquei 1 minuto aqui como sugestão, mas normalmente você coloca aí uns 10, 15 minutos, 20 minutos, porque senão 1 minuto é muito curto e aí a pessoa que está usando o seu sistema acaba ficando irritada porque toda hora cai a sessão, toda hora cai a sessão, toda hora cai a sessão. Então olha só, agora deve ter dado 1 minuto, eu vou dar um reload aqui, ó. Já era, tá vendo? Sumiu a sessão da minha aplicação. Porque eu deixei lá 1 minuto. Se eu simplesmente digitar o meu e-mail e o meu nome de novo, entrei, agora a sessão está ativa novamente. Conforme eu vou navegando, a sessão não derruba. A sessão só vai derrubar se eu ficar em inatividade. Perfeito. Então, se você já criou a sua sessão, você já sabe que a sessão ela vai fazer com que navegue e trafegue dados entre páginas diferentes, sem você passar por parâmetro, o que você precisa então fazer para você criar uma sessão de login e senha, uma sessão personalizada? Basicamente, você precisa validar a sua sessão. Se você validar a sessão, se o seu usuário digitou o usuário e a senha, ou se digitou o nome e o e-mail, você consegue mostrar algo personalizado. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Se eu digitei o usuário e senha, aqui na minha home, na minha default, eu vou desabilitar um monte de coisa que está aqui. Então, eu vou criar uma div aqui em cima. Uma div. Vou colocar essa div aqui para rodar no servidor. Vou colocar um ID dela e vou colocar como principal. Principal. Ou então, melhor, não logado. E aí aqui eu vou colocar ela para rodar no servidor. Runate igual a server. Essa minha div ela vai englobar todos esses dados que estão aqui. Vou jogar o fecha essa div aqui embaixo. E vou criar uma outra div aqui para dizer que eu estou logado. Então, vem aqui e coloca assim, ó, um H1 logado. Logado no sistema. Muito bom. E aí aqui eu venho e coloco então o ID dela como logado. E também coloco para rodar no servidor. Runate igual a server. No meu code behind, o que eu vou fazer? Eu vou interagir entre essas duas divs, falando quem que vai ficar mostrando e quem que não vai. Nesse meu caso, eu quero que, quando eu inicie a aplicação, eu valide para ver se a minha sessão está preenchida. Então, eu posso fazer aqui um if string.
ponto is empty, nur or empty, de quem? De session. Session quem? O e-mail. Então, se a pessoa digitou o e-mail, quer dizer, se a pessoa não digitou o e-mail, quer dizer que eu tenho que esconder a parte de logado. Então, eu venho aqui e coloco logado, que é aquela minha div, ponto, enable, ou melhor, visible, igual a false. Não é igual, é igual a false. E aí eu venho no não logado, ponto visible, igual a true. E aí eu venho e faço a mesma coisa invertido se eu passei a seção do e-mail. Então eu venho aqui, copio e coloco aqui embaixo invertido. True se eu estou logado, false se eu não estou logado. Se eu estou logado, eu escrevo na minha tela. Legal, deixa ele salvar aqui. Muito bom. E aí, agora, session. Ou melhor, aqui ele está dando um problema desse jeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Como ele não está entendendo... porque o session você também pode passar ali um objeto, né? Então, ele está tentando validar aqui como string e não está conseguindo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele verificando se é nulo. Então, vou tirar aqui. E vou colocar ele verificando se esse dado é nulo. Então eu venho, se o session e-mail for igual a null. Pronto. Se ele for nulo, logado falso, não logado true. Se ele não for nulo, escreva os dados na tela, logado true, não logado falso. Uma logiquinha básica aqui. E agora eu vou rodar o meu código. Voltando aqui para rodar o código, dando reload. A sessão provavelmente já deve ter expirada. E aí ele vai mostrar... Opa, tenho que compilar o código novamente. Então deixa eu compilar aqui. Para a aplicação, sim. Agora quando eu iniciar a aplicação novamente, o meu session já foi apagado. Porque eu reiniciei a minha aplicação. E aí vocês vão ver aqui, mostrando como não logado. Né? Agora eu vou me logar aqui, digitei o meu nome, meu e-mail e meu nome, entrei, fiz isso, agora quando eu navegar novamente, lá, estou logado, viu? Estou logado diretamente. Nota que quando eu fiz esses dados, eu simplesmente não mandei logar na hora, né? Então, como é que você faz para, já que depois que fez esse dado, já fala que está logado? Você pode simplesmente, nessa ação desse botão, porque eu executei somente a ação desse botão, eu posso já mandar ali, dar um response.redirect, e aí eu posso redirecionar para minha home. Uma vez redirecionado para minha home, eu vou dar um refresh nessa minha ação, e ela já vai cair como logado depois que eu digitar os meus dados. Então, clicando aqui novamente, deixa carregar aqui, não estou logado, digitei aqui o meu e-mail, digitei o meu nome, entrar. Pronto, agora estou logado. Tá vendo? Se eu navegar aqui, eu estou compartilhando essa sessão nas páginas que eu mandei, o contato eu não mandei escrever, mas os outros eu já tenho aqui compartilhado. Ok? Lembrando também que a sessão ela é por browser, tá legal? Então, se você abriu esse browser, ele tem a sessão desse browser. Se você abrir um outro browser, olha lá que inteligente isso daqui, Abrir um browser e abrir um outro browser diferente. Aqui, deixa eu ver se já expirou, a sessão ainda não expirou. Então, estou navegando, ela está live ainda. E aí eu vou aqui num outro browser e vou acessar o meu dado. Então, vou acessar aqui o meu localhost. Abriu, tá vendo? Essa sessão que está aqui não compartilhou com essa sessão que está aqui. O servidor, ele guarda a sessão diretamente no espaço de memória dele quando você está utilizando o session. Porém, ele guarda através do endereço do seu browser, do endereço da pessoa que está utilizando, da máquina da pessoa. Então, quando você acessa de browsers diferentes, ele consegue identificar que você está em lugar diferente. E aí, se você digita os dados diferente, para cada browser, ele mantém
aqueles dados diferentes que você digitou naquela sessão. Tá? Então, nesse aqui eu tenho uma sessão, nesse aqui eu tenho outra sessão com outro dado diferente, e nesse aqui eu tenho outra sessão com outro dado diferente. Ou seja, você pode fazer algo personalizado para cada cliente. Imagina que esse é um computador, esse é outro computador e esse é outro computador. Então é assim que você acaba utilizando o Session para personalizar as coisas, ok? Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula a gente vai ver um pouco de ViewState. E eu vou falar a diferença para vocês de Session para ViewState. E depois eu vou falar para vocês sobre Cookie, a diferença de Session, ViewState e Cookie aqui no C#. Então eu fico por aqui. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar e mandar para que outras pessoas possam aprender também. Eu digo que com a minha ajuda e com a sua ajuda podemos sim fazer um mundo muito melhor. Até mais então e até a próxima aula. Show, pessoal! Eu falei para vocês hoje de 3 conceitos bem importantes. Vocês vão saber a diferença entre Sessions, vão saber a diferença entre Cookies, vão saber a diferença entre ViewState. Preste atenção nessas 3 aulas que vão vir para que você possa dominar esse assunto.